O meu pai abandonou a minha mãe assim que ele soube que ela estava grávida. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher forte, batalhadora. E ela não se deixou abater por isso. Ela foi à luta. Ela teve muito a ajuda da minha avó. Mas a minha mãe nunca quis se escorar na minha avó. Então, meio que ela fazia de tudo para não me deixar nas costas da minha avó. Até que um dia, a minha mãe conseguiu um emprego de auxiliar de limpeza em uma creche. Nessa época, eu já tinha 3 aninhos. E por um milagre, a diretora conhecia a história da minha mãe, né? E ela se sensibilizou. E o que ela fez? Conseguiu uma vaga para mim no mesmo lugar que a minha mãe trabalhava, na mesma creche, né? Então ficava tudo mais fácil para minha mãe. A minha mãe ia trabalhar todo dia de manhã, me levava junto com ela, voltava junto comigo, né? Assim que terminava tudo, ela me trazia junto com ela. Então ficava muito mais fácil, ela não precisava estar incomodando a minha avó. Não que minha avó não gostasse, a minha avó fazia de tudo por mim, por minha mãe. Minha avó era tudo pra mim, uma guerreira também, minha mãe puxou a ela, né? A minha mãe, ela se sentia na responsabilidade de cuidar de mim, sabe? De fazer de tudo por mim. Ela não sentia vontade em estar incomodando a minha avó, né? Não sei se vocês entendem. E o tempo passou e assim era a nossa vida. Minha mãe trabalhando nessa creche, eu estudando no mesmo lugar que ela, tava tudo indo bem, tudo. A minha mãe, ela nunca quis arrumar mais ninguém na vida dela, sabe? Ela nunca quis colocar homem dentro de casa. Ela tinha os namoricos dela, assim, uns paquerazinhos, mas ela nunca, gente, nunca colocou homem dentro da nossa casa, nunca levou homem pra casa da minha avó, nunca se juntou com homem nenhum. Ela sempre tinha medo e receio também, porque ela sempre foi muito cuidadosa. Então, ela pensava mais em mim do que nela, entendeu? E eu cresci admirando a minha mãe, a mulher que ela era. Ela sempre cuidou muito bem de mim, sempre me ensinou muita coisa, sabe? Me dava tomar bastante cuidado à medida que eu ia crescendo e tal. Quando eu fiz 15 anos, a minha avó faleceu. Foi uma dor muito grande perder a minha avó. A minha avó era como se fosse minha segunda mãe, né? Mas infelizmente ela veio a falecer quando eu tinha apenas 15 anos, né? E foi um choque, tanto pra mim como pra minha mãe, porque eu já tinha 15 anos e eu estudava já em outra escola, não estudava mais na creche, né, onde minha mãe trabalhava, é claro. E quando eu chegava da escola, todo dia de manhã, que eu estudava de manhã, no horário da manhã, eu ia pra casa, encontrava minha avó em casa, minha avó já tava com tudo prontinho, já tava com o almoço pronto. Ela passava a tarde toda comigo lá, a gente conversando, assistindo novela. E quando minha avó faleceu, eu tive que fazer tudo sozinha, sabe? Eu tive que ter cuidado dobrado. A minha mãe ficou mais preocupada ainda comigo, porque ela tinha que me deixar, né? Ela não podia fazer nada. Ela trabalhava de manhãzinha e só chegava em casa às 5 da tarde. Eu chegava de meio-dia em casa, fazia o almoço, almoçava e ficava trancadinha em casa. Eu sempre fui muito obediente, né? E com o passar do tempo, a minha mãe foi confiando mais em mim, porque ela viu que eu era uma menina obediente, que eu era uma menina centrada. Então a minha mãe, ela passou mais a confiar em mim. Então foi aí que ela começou a me dar responsabilidades. Às vezes ela pedia pra eu pagar uma coisa em tal lugar pra pagar, que a gente às vezes comprava fiado. Ela pedia pra eu ir na padaria, ir no mercado, né? E eu sempre fazia isso. Só que tinha uns carinhas que ficavam na esquina fazendo coisa errada, né? Se é que vocês me entendem. Que a minha mãe tinha muito medo, sabe? Assim, ficava na esquina, pertinho da nossa casa. E a minha mãe sempre dizia: filha, toma muito cuidado, não dá trela pra essas pessoas, cuidado com as más companhias. Sempre falando isso pra mim, más companhias, não sei o quê. E eu obedecia muito a minha mãe. Só que teve um dia, quando eu tava voltando da escola, eu tava voltando com a minha amiga, um dos carinhas chamou a minha amiga, que ele conhecia ela. Antes disso, gente, ele sempre me chamava, sabe? Ficava assobiando, me chamando, novinha, não sei o quê, mas eu nunca dava trela, nunca. Até que nesse dia, ele chamou a minha amiga, que ele conhecia a minha amiga. E a minha amiga foi e me arrastou junto com ela, me chamou pra ir junto com ela. E ele pediu pra minha amiga me apresentar a ele. E a minha amiga me apresentou. E quando a gente foi se cumprimentar, ele beijou o canto da minha boca.
Nossa, eu fiquei morta de vergonha. A minha reação foi de criança, né? Pra mim, 15 anos é uma criança ainda. Então, eu saí correndo pra dentro de casa e tal. E no outro dia, a minha amiga falou assim, que ele tava querendo me conhecer melhor. E eu falei pra ela, não, amiga, pode esquecer, a minha mãe não gosta, minha mãe vive reclamando que eles ficam ali na esquina fazendo coisa errada. Eu não vou, eu não vou. Então, a minha amiga não tocou mais nesse assunto. Mas adivinha? Quando eu tava sozinha em casa um dia, uma pessoa me liga com um número desconhecido. E a minha amiga, gente, passou o meu contato pra esse carinha da esquina. E, gente, ele ficava sempre insistindo, ele ficava falando coisas bonitas, sabe? Nem parecia que era uma pessoa tão má, assim, uma pessoa ruim, sabe? Porque minha mãe falava um monte de coisa, dizia que ele era ruim, que ele era mau, fazia coisa errada, que não prestava, sabe? E pelo jeito dele conversar, não parecia romântico, simpático. E eu gostava de conversar com ele pelo telefone, né? Ele sempre ligava pra mim. Eu ficava falando, menino, não vai acabar teus créditos. E ele dizia, não, gatinha, pra você tem todos os créditos do mundo, sabe? E essas coisas ia me conquistando, me cativando. Aí o que aconteceu? A gente acabou. Na verdade, eu comecei a ter sentimentos por ele. Então, pela primeira vez, ele pediu pra ir na minha casa, que ele sabia que eu ficava sozinha em casa. E eu fiquei com medo, mesmo gostando dele, eu fiquei com medo. E chamei a minha amiga pra ir de tarde, depois do almoço, lá em casa. E marquei com ele. Nesse dia ele chegou lá com um monte de coisa pra gente lanchar. A gente lanchou, zoou, sabe? Meio que fez uma resenha lá. E pela primeira vez a gente se beijou. Ficou só nisso, gente. E sempre a gente fazia resenha. A minha mãe nunca soube, porque a minha mãe chegava de 5 da tarde. E antes dela chegar, ele já ia embora. Só que teve um dia que ele falou pra mim que queria ficar comigo sozinho, queria conversar melhor comigo, não sei o quê, que tava gostando de mim. E eu, gente, aceitei que eu já confiava nele. Sim, aceitei ele na minha casa, sozinha com ele. E, gente, meninas, não façam isso. Por favor, é um perigo muito grande. E ele foi na minha casa, eu tava sozinha, dessa vez a minha amiga não foi. E ele ficou, sabe, lá, passando a mão em mim. E eu, no começo, gente, eu tava com muito medo, eu não queria, sabe? Mas ele, com aquele jeito romântico dele, sabe, me seduzindo, insistindo, insistindo. E eu já tava com os hormônios, sabe, a flor da pele. E eu nunca tinha sentido aquilo, era a primeira vez que eu senti aquilo que eu senti quando a gente tava se pegando, sabe, nos amassos. Porque quando a gente se beijava perto da minha amiga, a gente não se amassava tanto, né, não se pegava tanto. E sozinho, gente, foi diferente. A sensação que eu tive foi diferente, porque vocês entendem, né, gente? Eu não vou estar entrando muito em detalhes aqui, mas foi isso que aconteceu. E eu também não sou de ferro, né? Então, eu acabei caindo em tentação. E a gente ficou a primeira vez, ficou a segunda, ficou a terceira. E sempre a gente ficava. E sempre escondido da minha mãe. Passado 3 meses, eu comecei a passar mal. Um dia minha mãe tava em casa de folga, que era sábado, dia sábado e domingo, ela sempre tava em casa, né, que não tinha aula. E eu não aguentei, dessa vez eu não consegui segurar, eu acabei vomitando na frente dela. E a minha mãe sentiu. Mesmo eu dizendo pra minha mãe que não era nada, que era um mal-estar, que eu comia alguma coisa, a minha mãe sentiu, sabe? E a minha mãe correu, a minha mãe foi comigo pro hospital, isso foi no sábado, gente, ainda me lembro. Foi comigo pro hospital e fez os exames, né? O médico fez os exames. E a minha mãe acabou descobrindo tudo, né? Não teve pra onde correr. Minha mãe descobriu que eu estava grávida. E a minha mãe perguntava quem era, perguntava, e eu não queria dizer, gente, eu tava morrendo de vergonha da minha mãe. Eu sempre fui uma filha obediente, sempre fui uma filha centrada. E eu fiquei com vergonha da minha mãe. E até que um dia eu não aguentei e falei tudo pra ela, contei tudo pra ela. A minha mãe, ela chorou muito, gente, muito, muito, muito mesmo. Minha mãe nunca bateu em mim, nunca levantou a mão pra mim. Nesse dia, a minha mãe, gente, quase que bate em mim, sabe? Ela ficou com uma vontade tão grande de me dar uma surra. Ela falou pra mim, o que faltou pra você foi uma surra.
porque só a educação que eu te dei não bastou. E eu sofri muito com essas palavras da minha mãe, sabe? Eu fiquei muito arrasada. Mas ela tava falando a verdade. Ela tava. E quando esse carinha ligou pra mim de novo, pra marcar, porque, né, lembrando que ele passou, depois disso que aconteceu, que minha mãe descobriu, ele passou um tempo sem me procurar. Aí depois ele me procurou de novo, me ligou de novo, e eu aproveitei e falei logo pra ele. Eu disse que tava grávida e que o filho era dele. E nessa hora, gente, ele desligou o telefone e nunca mais eu vi ele. Ele não apareceu mais na esquina, sabe? Ele não me procurou mais. E eu fiquei chorando, arrasada, porque eu pensava que ele gostava de mim. E a minha mãe, ela, no fundo, gente, ela falou pra mim que tava dando graças a Deus por ele ter sumido, sabe? Por ele não ter feito questão. Porque a minha mãe falou que ele não prestava. E realmente hoje eu sei que ele não prestava, gente. Então a minha mãe disse, graças a Deus que esse homem sumiu da sua vida, porque você ia ver, que você ia sofrer. E eu tenho certeza assim que eu ia sofrer, né? Então a minha mãe, ela preferiu que eu cuidasse do meu filho sozinha, né? E, gente, a minha vida se repetiu igual a da minha mãe, sabe? Minha mãe foi abandonada pelo meu pai. Minha mãe me criou sozinha. A minha avó ajudou ela. Então a história se repetiu comigo. Ele me abandonou. Eu sou mãe solteira. Hoje eu tô criando meu filho sozinha, com a ajuda da minha mãe. E o que eu tenho pra dizer, gente, hoje é que hoje eu tô fazendo de tudo. Eu vou fazer de tudo. Vou continuar fazendo de tudo pra minha filha ter uma história diferente da minha. Porque eu não quero que a história da minha mãe e a minha se repita na vida da minha filha. Eu não quero, gente. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Olha só, né? Isso é o que mais acontece, gente, no mundo. No mundo afora é só o que acontece. É um ciclo vicioso, né? Tudo vai se repetindo. Dependendo, nem sempre, né? Mas acontece isso, né? Às vezes, um filho acaba seguindo o caminho de uma mãe, entendeu? De um pai. Às vezes aquilo vai se repetindo, né? Dependendo da criação. Mas a gente viu aí que a mãe fazia de tudo por ela, né? A avó fez de tudo por ela. Mas mesmo assim, aconteceu a mesma coisa com ela, né? Então, gente, infelizmente é algo que acontece sim. E a lição que a gente tira dessa história é que mesmo que ela sendo obediente, também ela dizia que era obediente, mas ela não foi obediente o suficiente, né? Então vocês, meninas que me assistem, que me acompanham, que estão vendo essa história, tomem cuidado. Esses exemplos, esses modelos, a gente vê e eu passo essa história pra vocês para que vocês não repitam, sabe? Para que vocês não tenham a mesma experiência que essas meninas tiveram. Porque com certeza, gente, isso traz uma dor, uma consequência muito grande pra nossa vida. Essa menina podia o quê? Tá estudando, ela ainda pode continuar estudando, né? Graças a Deus que ela tem o apoio da mãe, né? Mas às vezes a menina fica tão desmotivada, fica tão triste, que acaba largando de mão os estudos, que depois não vai ter uma vida boa, não vai ter um trabalho bom, aí corre o risco também de acontecer com a filha. Gente, é horrível, tem consequências. Então não repita o mesmo erro, façam diferente, tentem fazer de tudo. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar nas consequências antes da gente fazer. O que é que pode acontecer comigo? Será que ele é realmente sincero? Será que ele é realmente verdadeiro? E como é a vida dessa pessoa? Entendeu? A gente viu na história que o carinha vivia na esquina fazendo coisa errada. Então, a gente tem que pensar muito, muito, meninas. Prestem atenção nas pessoas que vocês andam, prestem atenção nos carinhas que vocês vão se relacionar, tá bom? Quero aproveitar aqui, gente, também agradecer a todos vocês pela paciência. Esses dias eu venho colocando
anúncios, né, na comunidade, que eu tô doente, né, ainda tô um pouquinho mal, né, só que eu já tô me sentindo um pouco melhor hoje, e com a carinha melhorzinha, né, porque eu não queria aqui aparecer pra vocês com a cara de doente. Eu prezo muito a qualidade do meu conteúdo aqui, então se eu não estiver bem, o conteúdo não sai legal, não tem jeito. Então, mais uma vez peço desculpas, né, mas graças a Deus eu já tô melhorando aos pouquinhos, já tô um pouco melhor. E se Deus quiser agora vai correr tudo bem, tá bom? Não vamos mais ficar sem vídeo aqui no canal não, tá bom? Eu agradeço muito vocês, meus amores. Um beijo grande no coração de vocês. Deixa o like pra estar me ajudando, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, meu bem, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!